Fala, meu time, e aí, tudo bem? Passando aqui para ter mais um vídeo no Multiverso WB. Desculpa a demora do último, foi uma semana muito sinistra, tô com algumas novidades de trabalho, então foi uma correria danada. Ontem saiu a confirmação, a Warner Bros. Games, ela informou aos acionistas a continuação de Hogwarts Legacy 2. Eu quero falar um pouco do que eu espero para esse jogo no âmbito do que esse jogo construiu enquanto game, de fato, enquanto narrativa de Harry Potter. Enfim, vocês estão ligados que eu gosto pra caralho de Harry Potter, então tenho uma expectativa muito grande com relação a isso. O que esperar de Hogwarts Legacy 2? A primeira coisa, deixa o like. Pô, eu já falei, esse canal aqui precisa muito do seu like e da sua inscrição, então se puder se inscrever, tamo junto. Assim, a primeira coisa que a gente pode dizer é que eu espero a mesma... que não tente reinventar a roda em alguns pontos e que aproveite o que foi muito bem feito, mas tente melhorar alguns conceitos do primeiro. O primeiro jogo é um sucesso astronômico, financeiro, um sucesso de execução também. O que a gente que gosta da saga, o que a gente esperava de um jogo do Harry Potter que fala sobre Hogwarts? Que a gente conseguisse ter uma experiência de como seria viver a escola, as aulas e etc. A ambientação de Hogwarts é inacreditavelmente bem feita. Você realmente se sente, quando você pega o jogo, você se sente dentro da escola, vivendo os corredores, a ambientação é perfeita, é tudo muito bonito, o design, né? O design do jogo é todo muito bem pensado, é realmente muito bem feito, assim, não tem muito para onde melhorar. Eu acho que a escola tem todos os lugares que a gente vê na saga, todos os lugares que a gente vê falar, e aí eu tô falando primeiro no ambiente Hogwarts, mas eu acho que o mesmo vale, por exemplo, para Hogsmeade. Se você olha, por exemplo, se você já teve a oportunidade de ir a Orlando, eu fui agora, e ver a Hogsmeade que eles montam, é igualzinha, é muito bem feita, é muito bonita. Cara, é imersivo. Você passa a sensação de que você entrou no mundo de Harry Potter. Isso é uma capacidade muito legal que o jogo tem já logo de cara. É muito, 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 muito bem feito. A floresta é boa, eu acho que poderia ser um pouco melhor, assim, a movimentação, talvez ser até mais reduzido. Eu acho o mapa de Hogwarts Legacy muito amplo. Às vezes nem precisa. Se fosse só Hogwarts, Hogsmeade e tal, e você conseguisse andar por tudo, entrar em todas as portas, todas as salas, seria estupendo. Mas já é muito bom. Já é realmente, não é que é muito bom, já é realmente espetacular o que é feito. E aí eu acho que isso precisa ser mantido. O cuidado dos lugares que você passa na saga Harry Potter, lendo os livros e os filmes, tá lá e tal. Isso precisa ser mantido e precisa estar no mesmo lugar, com algumas melhorias de âmbitos, né? De alguns lugares, que aí eu vou falar um pouco sobre a história agora. O que pode ser melhorado? Eu acho a história de Hogwarts Legacy uma história que não te cativa. A revolução lá, o vilão, todo o principal, não é uma história que ela te cativa a você, cara, isso aqui é o cânone. As pessoas não estão debatendo a revolução dos duendes ali. Isso não pega para a história do universo, do Wizarding World. Isso não faz grande diferença. Essa história não faz grande diferença. Eu acredito genuinamente que Hogwarts Legacy 2 pode, ou seria legal, que contasse uma história que faz diferença para o cânone. E o que isso seria? Para mim, uma história que se conectasse diretamente à Guerra Bruxa, pudesse ser uma história que envolvesse os marotos, o pai do Harry, o Tiago, o Sirius, o Lupin e o Rabicho, que está aí nesse ponto também, o Pedro Pettigrew. Poderia ser uma história boa? Excelente. Uma história que se passasse mais ou menos no meio da Primeira Guerra contra o Grindelwald, pode ser. Enfim, a minha questão é contar uma história que genuinamente importe para o cânone. Uma história depois, com os filhos do Harry na escola, pode ser, mas enfim, uma história que genuinamente importe, uma história que genuinamente amplie o cânone.
o primeiro jogo, ele foi lindo, de verdade, lindo. Especial para você conseguir... deu armazenamento cheio aqui, foi mal. Mas especial para você ter a experiência de viver Hogwarts, assim, foi muito legal. Outra coisa que eu acho que pode ser melhorada, para mim, em algum ponto, o jogo fica repetitivo ali depois de 20 horas de gameplay e tal. Eu acho que o jogo acaba ficando um pouco repetitivo, principalmente o âmbito das florestas, enfim, acaba sendo combates repetitivos e tal. O jogo é um jogo longo, né? Então você precisa ter uma reinvenção dentro dessa ideia. É óbvio que não dá pra você mexer com 100% mecânico, porque, cara, o moleque já tem uma reinvenção com os feitiços novos, né? Você não tem armas novas, é uma varinha. Mas eu acredito que você pode ter uma reinvenção no meio do jogo para uma parte de jogabilidade que não fique só focada num combate muito parecido ali para a reta final. E aí, a gente caminha para um lugar que eu acho que seria foda se fosse adaptado. A gente precisa ter um torneio tribruxo nesse Hogwarts Legacy 2, cara. E você precisa ser um dos concorrentes, né? Precisa ser você. Porque, cara, você ter provas específicas... Cara, você olha pro Cálice de Fogo e fazer um ano inteiro baseado no torneio tribruxo, que aí você vai jogar, vai ter suas aulas, vai ter não sei o quê, papapá, pepepé, e aí você joga o torneio tribruxo. Obviamente não precisa ser o Harry, né? Um torneio tribruxo anterior, das antigas. Se não for, tô levando em consideração que não vai ser com os marotos, nem levando em consideração que seja... Enfim, mas um torneio tribruxo, que seria muito maneiro você jogar as fases, não, elas não são rigorosamente as mesmas do que a gente viu no Cálice de Fogo, mas você teria ali várias coisas que vão mexer completamente com a gameplay. E aí, de um lado, você tem um plot específico que mude, que impacte o mundo bruxo, e do outro você tem um torneio tribruxo para tentar ganhar. E aí você pode perder, tá? O torneio tribruxo, ele pode ter, se você for mal, perdeu, dane-se. O plot principal, beleza, você não pode perder, mas como se o torneio tribruxo fosse uma side quest, uma missão secundária, mas com muito peso, digamos assim. Você tem a missão principal, a missão secundária, a missão A, a missão AB, e aí o resto das missões terciárias, digamos assim, secundárias de verdade, por ali. Seria muito maneiro. Enfim, o jogo é um sucesso, o jogo é estupendo, o jogo é muito bom, é um dos grandes jogos dos últimos anos, e tenho certeza que ele vai ser muito bem feito o segundo e vai dar muito dinheiro como deu o primeiro dinheiro. O primeiro jogo deu muito dinheiro. E fico muito feliz, porque é da casa, isso eu posso falar, vocês, bem, têm visto aqui o canal, eu tenho falado de muitas coisas da casa, mas não só. E não tem problema de criticar o que eu acho que pode ser melhorado, etc. Mas tenho falado muita coisa de Disney, Netflix e etc. Então,